Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe mais uma vez um artigo que foi publicado agora em 2019. Foi publicado por um grupo de professores que eu particularmente acompanho aqui pela internet, alguns eu conheço pessoalmente, e a proposta desse estudo foi trazer uma nova abordagem em relação à sobrecarga do treinamento, em especial o treinamento de força. Muitas vezes, quando a gente pensa em gerar sobrecarga progressiva do treinamento, a gente pensa em volume, a gente pensa na intensidade do treinamento e a gente pensa na densidade desse treinamento. Quando a gente descreve sobre o volume, a gente poderia aumentar o número de exercícios, número de séries, número de repetições, frequência semanal, né? Então, nesse aspecto, a gente pensaria no volume de treinamento. Quando a gente pensa na intensidade, basicamente a gente pensaria em aumentar a quilagem que a gente utiliza em determinado exercício. E quando a gente pensa na densidade, seria basicamente mexer, né, no tempo de intervalo ou métodos de treinamento que favoreçam, né, a gente fazer um maior volume no menor tempo, aumentando dessa forma a densidade do treinamento. A proposta desse estudo, né, é trazer um novo pensamento que seria em relação à complexidade das tarefas. Fato que aí bateu bacana porque é algo que eu já penso também há bastante tempo. Inclusive outros professores também utilizam esse pensamento e têm esse pensamento em relação a utilizar a complexidade para evoluir o treinamento. E quando a gente pensa na complexidade de determinada tarefa ou de determinado exercício, a gente sabe que por si só um exercício que tenha maior complexidade, mesmo sem você mexer em outras variáveis, já aumenta a sobrecarga desse exercício de forma, muitas vezes de forma ali, bastante considerável. Então a proposta desse estudo é você analisar a complexidade das tarefas e utilizar essa complexidade para aumentar a sobrecarga do treinamento. Então muitas vezes você vai partir, né, de um exercício, por exemplo, mais simples, né, isso aqui é até um dos slides que eu utilizo há bastante tempo, que é um slide meu, que às vezes você vai de um exercício mais simples para um exercício mais complexo, você vai de uma atividade que teoricamente é uma atividade mais geral para uma atividade depois mais específica, você vai utilizar, né, uma base estável e depois você vai utilizar uma base instável, que é um grande erro também que eu vejo na prática, que as pessoas já começarem a utilizar a base instável sem a pessoa ter condições de utilizar essa base instável. Muitas vezes partir de um exercício bilateral para um exercício unilateral, muitas vezes partir de uma base bipodal para uma base unipodal, e muitas vezes partir de um exercício que você utiliza apenas o peso corporal para um exercício que você utiliza também o peso extra, né? O peso externo ali. E basicamente bateu aí com o que o estudo propôs, né? Que você ir de um exercício genérico, né, geral, para um exercício mais específico, um exercício deitado ou sentado, para um exercício em pé, né, que utiliza apenas um segmento para vários segmentos ao mesmo tempo, de um exercício realizar de forma devagar, para exercício realizar de forma mais rápido, de uma base estável para uma base instável. Então esse pensamento da complexidade, na verdade, ele faz muito sentido, porque muitas vezes, mesmo você mantendo essas variáveis, como você manter o volume, você manter a intensidade da sua sessão, você manter a densidade, sem mexer nisso aqui, mexendo na complexidade, você consegue modificar completamente a sessão em questão. Então, utilizar a complexidade, ao meu ver, é uma das formas também bastante interessantes da gente sobrecarregar esse treinamento, ao invés também só de pensar em volume, pensar em intensidade, que obviamente, né, são estratégias bem interessantes também. Tá? Então a proposta desse artigo foi trazer esse pensamento em relação à modificação da complexidade das tarefas, você partindo às vezes de tarefas mais simples para as mais complexas, né, e modificando essa complexidade você consegue também sobrecarregar o seu treinamento.